Graça e paz, amados. Nós louvamos o nosso Deus por mais este momento precioso que é o culto no lar. Nós gostaríamos de orar, tirar esse momento em oração, especialmente pelos que estão adoentados, pelos que estão precisando da graça de Deus, nossa irmã Nilfa, a nossa irmã Ádila, da Covid-19, o pai do Edgar, a avó do Edgar, o pai da Priscila Marcelli, a outras pessoas também, seu Luiz, que nós possamos orar por ele, que nós possamos orar por todos aqueles que estão precisando neste momento desta graça de Deus. E lembrarmos também da Dona Maria, a avó da Iva, que está nesse momento sendo cuidada, medicada também. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos colocar todas essas pessoas diante de Ti. Estamos com um grupo de pessoas adoentadas, como a avó da Iva, a Dona Maria, que o Senhor estenda a sua mão sobre ela e que esse AVC que ela teve, Senhor Deus, possa ser reduzido completamente e a saúde voltar. Abençoa a Ádila da Covid-19, Senhor, estende a sua mão poderosa sobre ela e possa curá-la completamente. Abençoe a avó do nosso irmão Edgar, o seu pai também, com respeito à Covid-19, que a boa mão do Senhor possa trazer a eles a cura, Pai. Pedimos também, Senhor Deus, pela nossa irmã Nilfa, que o Senhor estende a sua mão e que ela possa ficar boa e ser totalmente também restabelecida, seja com todos estes e com os demais também que precisam da bênção do Senhor, como o seu Luiz. Nós rogamos a sua bênção assim sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? O louvor, ele é muito importante para a nossa alma. O louvor tem o poder, na graça de Deus, de renovar o nosso ser, de transmitir paz, de nos transmitir a graça de Deus sobre nós. Vamos cantar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo.
como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Oséias, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim: Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhes darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu para a terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança.
Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e este a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos orar. Pai, fala mais uma vez aos nossos corações, derriba aquilo que precisa ser derribado em nós, edifica aquilo que precisa ser edificado, transforma o que precisa ser transformado, e nos dá mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem momentos na história da nossa vida que são dificílimos, delicados, e que muitas vezes nos traz transtorno, nos traz dificuldades. Quem não já passou por momentos assim? Todos nós já passamos. E vamos passar. A palavra do Senhor nos fala nesse texto que Israel estava vivendo um momento muito difícil. Um momento difícil que o próprio Deus impôs sobre Israel. E para a gente entender por que Deus impõe algum tipo de sofrimento a alguém, e especialmente ao seu povo, é importante nós percebermos que naquele tempo o povo de Israel estava distante de Deus. Deus chama o profeta Oséias para que o profeta Oséias pudesse falar à nação de Israel. E Deus pede algo ao profeta Oséias, que Oséias se casasse com uma prostituta. Já pensou? O que Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta. Deus queria que Oséias tivesse uma esposa infiel? Não era bem nesse sentido. O sentido era que Deus iria mostrar de uma maneira muito clara à nação de Israel o que a nação de Israel fazia com ele, o Deus fiel. Assim, Oséias está representando Deus. E a mulher que ele casa, a prostituta, representando a Israel. É uma linguagem muito forte. Quando você lê o livro de Oséias, você fica até espantoso ou espantosa diante daquilo que Deus revela. Deus diz, na semelhança da esposa de Oséias, assim era a nação de Israel. A nação de Israel era como se fosse uma prostituta, uma nação que estava ligada aos deuses, que havia traído o Deus dos céus, o Deus que os libertou do Egito, o Deus que deu a terra prometida, Canaã, o Deus que guardava, o Deus que deu reis, o Deus que deu ouro e todas as coisas maravilhosas para a nação de Israel. E essa nação troca Deus por Baal. Por isso, a figura era exatamente de alguém que estava casado, no caso Oséias com a prostituta, e no caso Deus com Israel, e Israel traísse o próprio Deus. E isso de fato sucede. Baal foi um dos deuses que a nação de Israel adorou. E, além disso, a nação de Israel fez alianças com outros povos, os quais Deus não desejava. Por exemplo, fez aliança com a Síria, especialmente Israel, o reino do norte. Fez aliança com o Egito, fez aliança com nações pagãs, nações das quais Deus não aprovava a vida. E assim Israel traiu Deus com outras nações. E esta é a figura que é apresentada de Israel, aquele que deixa Deus e busca uma vida de prostituição espiritual. A Bíblia nos diz
que a esposa de Oséias teve 3 filhos, mas eu quero falar de 2. O primeiro chamava Jezreel. O segundo filho, nos diz a palavra de Deus, que eram, na realidade, uma filha que nasceu. E o nome que Deus pediu para dar a esta menina que nasceu era desfavorecida. E diz a palavra do Senhor no versículo 2, porque eu não mais, diz o Senhor, tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ou seja, Deus disse que desta aliança que este povo teve com outras nações, este povo seria desconsiderado por Deus, e por isso o nome da menina desfavorecida, desfavorecida de Deus. Quando nós pecamos, quando nós traímos Deus, quando nós fazemos alianças escusas no mundo podre, no mundo realmente que não serve a Deus, nós estamos traindo. Quando o próprio coração nosso se torna o nosso Deus, quando os prazeres desse mundo se tornam os nossos deuses, quando as coisas estão muito mais influentes nas nossas vidas, é a mesma coisa que Deus disse a Israel. É como se nós estivéssemos traindo Deus. Quando nós fazemos aliança, quando nós confiamos nas coisas mais do que em Deus, nós também estamos traindo a Deus. O segundo filho que nasceu, Deus pediu a Oséias que colocasse o nome dele, não meu povo. Diz no capítulo 1 que significava o seguinte, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Veja, o nome dessa criança, não meu povo. E Deus estava falando, devido à traição do povo de Israel, esse povo não mais seria o seu povo. E a grande pergunta, Deus realmente fez com que isso se realizasse? Que o povo se tornou desfavorecido de Deus? E que o povo se tornou não meu povo? Meus irmãos, é aqui que eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a inextinguível misericórdia de Deus. Apesar de tudo isso, também apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, quando o nosso coração fica dividido, quando nós escolhemos coisas, objetos ou pessoas mais do que a Deus, quando nós temos Deus em segundo plano, sem sombra de dúvida, olhando para Deus, a gente poderia dizer, Deus se esqueceu de nós, Deus nos desfavorece, Deus nos desfavorecerá, Deus não nos terá mais como povo. Mas a gente vê totalmente diferente. Apesar de tudo isso, Deus ainda mantém a sua misericórdia. Sabe por quê? No versículo 11, a palavra de Deus diz assim, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas solenidades. O versículo anterior fala que diante dos pecados de Israel, e que agora Israel era chamado de adúltera, pois deixou aliança com Deus e se uniu a Baal, Deus então iria fazer cessar o gozo, a alegria em Israel. A misericórdia de Deus, ela atua através do castigo de Deus. O castigo de Deus não é uma eterna rejeição. O castigo de Deus é exatamente para que não aconteça a eterna rejeição de Deus. E Deus iria levar esse povo através do deserto. Deus iria levar esse povo para o cativeiro. Mas com qual objetivo? Para que eles pudessem ver que Deus não os amava? Não. Exatamente o objetivo é para que eles se arrependessem. Para que eles vissem que, enquanto eles estavam debaixo das mãos de Deus, do cuidado de Deus,
Enquanto eles eram povo de Deus, Deus sempre os abençoava. Assim também é Deus para conosco, irmãos. Quando nós nos afastamos de Deus, pode suceder, sem sombra de dúvida, algum castigo de Deus. Isso não quer dizer que Deus é mau. Isso está querendo dizer que Deus nos ama, que Deus quer o melhor para nós, para que nós possamos cair em si e ver que tudo aquilo que nós confiamos, que nós gostamos, não significa absolutamente tudo para nós. Quem significa tudo para nós é Deus. Quem tem o verdadeiro cuidado para conosco é Deus. O médico é uma bênção, sem sombra de dúvida, mas nós temos um médico dos médicos. Ter alguém, um pai, uma mãe, é muito bom, mas nós temos o Pai dos pais, nós temos o Senhor do Senhor, nós temos o Rei dos reis, nós temos o Deus Todo-Poderoso que pode cuidar de nós. E o Deus Todo-Poderoso, às vezes, vai apertar para que a gente se volte para Ele, para que a gente olhe para Ele, para que a gente confie nele. Portanto, a misericórdia de Deus é inextinguível, porque essa misericórdia fará com que o castigo de Deus venha com o objetivo de nos restaurar. Mas, em segundo lugar, a misericórdia de Deus é inextinguível, não só porque nos leva para o castigo, para que nós não caiamos totalmente no pecado, mas a misericórdia de Deus, ela atua na recuperação. No versículo 15 diz: e lhes darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Veja, Deus, através da misericórdia, diz que vai dar uma porta de esperança para Israel. Deus abre uma porta para nos dar uma nova esperança, sabendo que sonhos, sabendo que coisas maravilhosas de Deus, sabendo que a eternidade, sabendo que o sangue, sabendo que todas as coisas maravilhosas de Deus podem vir a nós. Ou seja, Deus dá uma porta para que nós entremos e tenhamos a esperança realizada dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. No versículo 16, Deus fala até em mudar esse povo. Diz lá: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Aí ele diz: da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Observe que a misericórdia de Deus aqui nesse texto é mostrada exatamente na ação de Deus para tirar do coração daquele povo a idolatria, para tirar do coração deles os Balaíns, Baal. E nos diz esse texto que Deus vai remover, que Deus vai tirar de dentro do coração deste povo todas estas coisas, e nos diz aqui que eles não mais lembrarão desses ídolos. Isso, irmãos, é conversão, é mudança. Quando Deus entra dentro do seu coração, dentro do coração humano, Deus transforma, Deus tira o pecado, Deus tira os nossos ídolos e coloca exatamente a sua graça. E a gente passa a entender que esses ídolos eram só pó. A gente passa a entender que essas coisas no mundo que parece que são significativas não são absolutamente nada. É isso que Deus faz pela misericórdia. Ele tira o pecado de dentro de nós, mas também uma outra coisa Deus faz pela misericórdia, além de converter o coração. No versículo número 18 diz: naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. A misericórdia de Deus atua em nós dando o quê? Segurança. Segurança.
Deus disse que ia tirar o arco, Deus disse que ia tirar a guerra, Deus disse que ia fazer uma aliança a favor da nação de Israel, até com as feras, com as aves, com os répteis, para que eles tivessem segurança. É isso que Deus quer dar ao seu coração. Quando o nosso coração está agitado, quando você recebe uma notícia ruim, fica agitado. Quando você descobre que está com Covid-19, fica agitado. Parece uma guerra dentro de nós. Surge a insegurança quando a gente fica adoentado. Será se eu vou morrer? Será se eu não vou? Será o que acontecerá comigo? Essa agitação dentro de nós é falta de paz. É uma guerra. E Deus diz exatamente que Ele vai tirar essa guerra e vai fazer com que a gente repouse em segurança. A nossa segurança não está nesse mundo. Se a sua segurança estiver nesse mundo, eu digo, você vai viver eternamente como uma pessoa frustrada. A sua segurança não pode estar nesse mundo, mas sim no Senhor. E é isso que Deus quer transmitir ao nosso coração, segurança. E por último, Ele coloca aqui uma coisa fabulosa. No versículo 19 ele diz, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Deus vai se casar com aqueles que creem nele, com Israel. E ele diz em justiça, por que justiça? Por causa da justiça de Cristo, que será a nossa justiça. Em benignidade, porque nos deu um presente maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Em juízo, para que no dia do juízo, esse juízo não venha sobre nós e nos condene eternamente. Casar-se eternamente com Deus. Um dia nós vamos morar com o Senhor. Nós somos a igreja, e a igreja é a noiva de Cristo, e Ele vem buscar a sua igreja. Por isso, queridos, que as misericórdias de Deus são inextinguíveis. Apesar dos nossos pecados, Deus continua a nos amar. E Deus, às vezes, pode apertar a sua mão sobre nós, porque Ele não quer que nós venhamos a ir para o inferno. Deus quer que nós recebamos a sua misericórdia inextinguível, para que nós possamos, irmãos, tirar todo o pecado da nossa vida. Deus tira através do sangue dele, através da morte de Cristo Jesus. Deus também quer nos dar segurança dentro do coração. Deus quer nos dar uma conversão, uma mudança de vida e nos trazer o que, irmãos? Paz, harmonia. Deus o abençoe, querido, e que essa mensagem entre no seu coração, porque a inextinguível misericórdia de Deus é fabulosa, e é para você, e é para mim. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome pela sua inextinguível misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu uma porta da esperança para nós através de Cristo Jesus. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora podemos sim termos segurança, nós podemos sim ter a tua paz, nós podemos sim viver mais do Senhor em nós. Obrigado por essa porta da esperança que o Senhor abriu. Glorifica o teu nome sobre todos e transmita a sua graça, agora e sempre. Amém. Amém, querido. Viva nessa misericórdia. Volte-se para Deus. Se Deus apertar, é porque Ele te ama. É porque Ele quer que você se volte mais a Ele. Confie nele, para a glória do nome dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.